Olá, pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Eu espero que estou chamando ainda meus seguidores. Boa noite, boa noite. Olá, Herbert, tudo bem? Que bom que você está aqui. Obrigada por prestigiar. Isso aí. Oi, Matheus, conseguiu! Obrigada, querido, por estar aqui prestigiando. Pessoal, boa noite. Isso aí, vamos botar coração para o Instagram entregar. Legal pra gente, né? Deixa eu mandar pro povo, o povo lembrar de mim, né? Vamos lá. Tá esse povo aqui, porque, gente, isso aí. Pelo menos a família, né? Pelo menos a família para assistir. Oi, Dé! Tudo bem, meu amor? Semana que vem você tá comigo. Não esquenta, não. Vamos lá. Bora lá. Pô, vou mandar esses aviãozinhos aí, porque é o seguinte, a gente tem que pagar o leite do neném. Então, vamos lá. Né? O neném com 17. Já tá grande o neném. Ai, oi, Cris, lindona. Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Gente, eu não consigo te mandar oi. Enfim, é oi, Cris. Tá aí. Pessoal, boa noite. Não vou enrolar muito não, porque aqui é uma live, como eu costumo brincar com o pessoal, né? Eu sou professora, então é impossível a gente ser professora, né? Sem colocar meu filtro, né, gente? Por favor, vocês por favor, usem meu filtro pra gente ficar bem linda de margarita, né? Porque eu quero minhas margaridas. Então, vamos lá. A gente vai falar de legado, né? Também tô com saudade, Cris. Depois você vai fazer uma live comigo, hein, Cris? Já não quero nem saber, se vira. Então, vamos lá. Porque comigo é assim, gente, eu sou uma pessoa super democrática, o meu convite. Gente, a gente vai falar de legado e carreira e a grande pergunta da live é se eles andam juntos, tá? Então, boa noite para todo mundo, obrigado por vocês estarem aqui. Legado é um assunto que é falado na nossa sociedade por várias áreas, né? Muita gente fala sobre isso, mas a provocação que eu quero trazer aqui é muito mais a gente falando sobre será que carreira e legado eles andam juntos? Então, para quem não me conhece, esse vídeo também depois vai lá para o YouTube. Meu nome é Márcia Wellington, eu sou sua mentora de carreira. E eu quero deixar, antes de começar essa live, eu queria deixar uma singela homenagem, né, ao mundo geek. Hoje a gente perdeu o dublador que é o Isaac Bardavich, até meu irmão postou, fez um reel sobre isso, que ele trabalha no mundo geek, e ele faleceu aos 90 anos. E nada, né, eu falo que nada é por acaso, esse profissional da área da dublagem, ele deixou um legado assim, sensacional. Ele dublou o Wolverine, ele dublou o esqueleto do He-Man. Então, às vezes a pessoa pode até não conhecer ele enquanto figura humana, né? Conhecê-lo enquanto profissional, mas com certeza já ouviu a voz dele em alguma dublagem. Aqui eu tô citando duas, mas tem outras. Nossa, o cara era um mestre nisso. Então, para quem realmente gosta desse mundo, quem gosta da dublagem, essa coisa toda, então fica aí minha singela homenagem. E quando a gente vai falar de legado, gente, eu queria dar aqui duas formas, né? Primeiro que ele vem do latim, é legatus, e ele tem aí pelo menos como um significado, né? Tem um termo jurídico e tem um termo de analogia. Quando a gente fala de a questão jurídica, ele fala muito de alguém deixar um valor, deixar coisas determinadas. E quando a gente fala sobre analogia, é quando você deixa uma missão, quando você confia alguém para alguma coisa, para algo que está. Então, pensando nessa questão de legado, quando eu pensei sobre isso, a gente pode pensar o seguinte, que legado, de uma maneira geral, ele pode ser considerado uma questão material ou imaterial. Material, a gente constrói, são coisas físicas, coisas que a gente pode adquirir, que o dinheiro pode comprar. Então, quando a gente
passa aí, né, na nossa vida, que constrói, formas de você formalizar um legado, né? Você fazer um testamento, você fazer um inventário, você deixar termos de doação. Então são coisas que são tangíveis, né? Na administração a gente chama de coisas tangíveis, que você pode pegar, que você pode fazer alguma coisa. E quando a gente está falando de coisas imateriais, são coisas que, de alguma forma, você deixou no mundo. É sobre quem você é, quem realmente você, como que você construiu, né? Como é que você, de alguma forma, quais são as memórias que você construiu para deixar para as pessoas. E de uma forma geral, bem simplista, o legado é uma herança, né? Quando a gente fala de carreira, a gente também constrói um legado, né? A única coisa que quando a gente fala de carreira, em questão de legado, muitas vezes a gente não faz essa analogia. Mas se a gente for pensar em coisas materiais, né? Tudo que a gente pensa enquanto carreira, pensa o seguinte: coisas materiais, o que eu consegui, né? Construir uma carreira, consegui um cargo, comprei um apartamento, comprei um carro, consegui viajar, enfim, entreguei coisas, deixei coisas materiais, consegui pagar uma escola legal para os meus filhos, nessas coisas que a gente leva em consideração financeira, material. Agora, a carreira enquanto legado, eu me preparei para aquela carreira, eu trabalhei nas empresas que eu gostaria de trabalhar, eu, de alguma forma, entreguei, treinei. Uma das coisas que é bem interessante quando a gente fala de legado é essa questão de, será que realmente deixa eu só pegar um negocinho aqui, gente, só um bocadinho, peraí, não, pronto, é que tá pretinho aqui. Será que de alguma forma eu treinei pessoas como líder? Eu fui um bom líder, né? Isso daí é uma das coisas que é super importante quando a gente fala da questão de legado, né? E que tem uma das coisas também que é interessante quando a gente fala de carreira, será que é necessário, né, quando eu estou falando de coisas materiais, assim, é necessário a gente ter um super cargo, né? Porque às vezes as pessoas precisam de status, então, de alguma forma, o status ele leva a alguns caminhos, seja material, e a questão muito mais do status quo, na pirâmide de Maslow a gente vê lá o status quo. Então, quando a gente está falando de legado, é assim, pensando na questão imaterial, sobre quem eu sou, quais foram as pessoas que eu gostaria, quem eu desenvolvi, quais foram os amigos que eu deixei uma boa marca nas empresas que eu passei, consegui desenvolver pessoas de uma forma sadia, positiva. Então, são várias coisas que a gente tem que considerar quando a gente está falando de legado e carreira. Então, de coisas materiais e coisas imateriais, seja na carreira, seja na nossa vida. E aí, quando a gente pensa nisso, né, tudo que a gente viveu na vida, tudo que eu pude entregar de melhor, o que vai sobrar da gente quando a gente está falando da nossa carreira e do nosso legado. Vou dar um exemplo aqui para vocês, sem citar nomes, obviamente, mas, por exemplo, quando eu atendo pessoas que estão no momento de pré-aposentadoria ou já aposentado, eu sempre pergunto para a pessoa, né? O que você deixou de talento, né? Quais foram as pessoas que você conseguiu desenvolver? E eu não estou falando aqui de cargo de chefia, de liderança, não estou falando disso. Estou falando do que você deixou enquanto colaborador, enquanto colega de trabalho, enquanto desenvolvimento de pessoas, essa coisa toda. O que você deixou? Como é que você é lembrado? E é engraçado, né, gente? Porque assim, quando a gente fica mais velho, tem coisas que a gente fala assim, nossa, eu particularmente, tem coisas que eu, sinceramente, eu não faria o que eu fiz lá atrás. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a ter consciência dessas coisas de alguma forma. E aí eu já tive mentorados e falo assim, nossa, mas eu acho que eu não deixei nada, eu era muito ruim, eu era muito chato, ou alguma coisa do tipo, né? Então, realmente, o que você gostaria de ter, de como você quer ser lembrado, de como que você... O que você deixou de legado para as pessoas que estavam ali junto com você no seu dia a dia? E aí, no final das contas, quando a gente está... Essa pergunta é forte, Cris? Eu costumo sempre pensar, assim, é interessante quando a gente volta para essa questão, é que tem coisas que eu fiz lá atrás que hoje eu não faria, né? E tem coisas que eu não fiz da minha carreira que eu acho que eu deveria ter feito, né?
Só que o que a gente tem que pensar com isso? É o aprendizado, né? Que eu acho que é isso que é o mais legal e que a maturidade traz isso pra gente, aprendizado sem dor, né? Porque também é uma das coisas não ficar se torturando, essa coisa toda. Porque, gente, no final das contas, o que sobra, o que a gente está falando é sobre nós mesmos, é sobre você, né? É sobre tudo que envolve o ser humano. É o que a gente tem como o que na mídia fala muito de propósito, de missão, né? Mas quando a gente fala de propósito de missão e de legado dentro de uma carreira, as pessoas pensam sempre assim: ah, eu quero ser um presidente, eu quero ser um diretor. Eu tinha um pouco dessa ilusão. Mas na realidade a gente não precisa pensar dessa forma. A gente não precisa ser um diretor para transformar a vida das pessoas. É óbvio que se você é um diretor, a forma, o seu poder de influência, o seu poder de alguma forma tá ali impactando a vida das pessoas é muito forte. Por isso que eu falo que os grandes líderes, eles têm que ter... Oi, Ale, beijinho. Eles têm que ter eles têm que ter uma preocupação bastante forte, porque assim, a liderança, ela impacta vidas, né? Então, o legado de uma carreira de um líder, eu já tive líderes muito bons, mas eu tive líderes que eu prefiro nunca pensar na minha vida. Mas o que eu acho que nesse caso, o que aconteceu? O que eles deixaram de legado da carreira deles para mim? Uma coisa que eu não quero ser. Então, assim, eu não quero ser dessa forma. Então, isso eu acho que é bem interessante. E aí, quando a gente fala dessa questão, só voltando essa questão de propósito, de missão, essa coisa toda, não é considerando, tipo assim, nossa, eu vou mudar um monte de gente. Gente, se a gente consegue transformar aquele meio que a gente está, né, de pessoas que trabalham com a gente, que a gente forma a nossa carreira, isso é muito legal. Existem as coisas que a gente fala, né, que eu brinco, que é o nosso córtex, né, que é racional, a gente tem que entregar resultado, a gente tem que estar ali, de alguma forma, conquistando coisas, mas o que realmente traz de realização para você? O que sobra lá no final quando a gente está fazendo a nossa carreira, né? Eu lembro que teve uma época que eu era tutora de estagiário e foi uma das épocas da época que eu mais aprendi. Primeiro porque assim, a gente esquece que foi adolescente, a gente esquece que foi jovem, que também errou, que deu mancada, né? Que fez algumas coisas. Então, de alguma forma, aquele momento, né, que eu vi os meus estagiários, que eu fiz a tutoria, para mim foi uma forma de aprendizado também, foi uma forma de crescimento também, de ver a vida de uma forma diferente e ver que o mercado também vai mudando, que o olhar do profissional também muda, e isso também é muito interessante. E olha que nessa época eu nem pensava em trabalhar em mentoria de carreira, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com mentoria de carreira, né? Uma coisa que é importante, né? A gente fala muito de networking, né? Não, você tem que ter network, porque se você não tiver network, quando você ficar desempregado, você não vai conseguir. Eu prefiro falar do círculo virtuoso. Porque o network, ele é muito legal no momento. E eu, particularmente, eu acho que quando a gente constrói um círculo virtuoso de pessoas que na hora que realmente você precisa de uma oportunidade de trabalho, ou seja lá de qualquer coisa dentro da sua carreira, você possa contar com um conselho, uma mentoria, alguma coisa do tipo que você possa contar com aquelas pessoas. Eu acho que isso daí é muito legal quando a gente pode. Então, um nome talvez mais bonito que eu usaria de network seria um círculo virtuoso, né? Para tudo aqueles que virão depois e que eu possa construir também. Eu tenho, por exemplo, até amigos de 15, 20 anos de empresa, de outras empresas, e que não se resumiu só no âmbito, né? Isso também é um legado de carreira, né? Quantos amigos você construiu? Amigos, gente, tem uma diferença entre colega de trabalho e amigo, tá bom? Hoje eu acho que tá até um pouco mais difícil essa questão de colega, de você fazer
amigo, essa coisa toda. Existe uma concorrência muito pesada nas empresas, essa coisa toda. Mas independentemente disso, é o que você construiu, né? O que você você deixou de amizades de verdade. Então, e são amigos que, tipo assim, a gente não se encontra sempre, mas você sabe que quando precisa, sabe, ai, me salva, você sabe de tal coisa, tal. Então, que acaba. Então, isso daí é uma coisa que é legal, você construir um círculo virtuoso. Pessoas que vão poder te ajudar de alguma forma. Porque se a gente for parar para pensar, lembra que eu comentei que você pode construir o seu legado da sua carreira? E a gente sempre pensa em coisas muito grandes, né? Então, por exemplo, pessoas que marcaram a nossa história, né? O próprio Albert Einstein, o Gandhi, Jesus, Irmã Dulce, grandes nomes. A gente sempre pensa, oi doutora, tudo bem meu amor? Boa noite. A gente sempre pensa sempre em grandes nomes, né? Então, de alguma forma, essas pessoas, elas também tinham um legado, elas também vieram com uma missão, de alguma forma. Aí você vai falar, Márcia, você está falando dessas pessoas de carreira? Claro, elas tinham um objetivo, elas tinham algo para entregar. Então, em várias áreas, várias pessoas, diferentes formas, elas também constroem um legado na área em que atua. Então, por exemplo, o médico, ele tem um legado. Ele, quando ele se formou, primeiro que ele se formou, nossa, eu quero ser médico, eu quero cuidar de pessoas. Só que quando ele chega ali no dia a dia, ele sabe que ele vai ter desafios para ele, de alguma forma, sobrepor aqueles desafios. E é nesse momento que ele vai saber realmente se é aquilo que ele quer continuar na carreira dele. Isso daí também é uma das coisas. E quando ele tem certeza, a construção do legado dele fica muito mais estruturada. Então, a gente quando pensem, né, fica aqui uma provocação, né, que eu vou deixar para vocês. O que dentro da carreira de vocês conseguiram deixar um legado do que vocês tiveram, principalmente para as pessoas que ou se aposentaram ou de alguma forma se aposentaram, mas ainda continuam no mercado de trabalho. Se a gente for olhar para trás, o que a gente conseguiu deixar? Ou se a gente olhar para frente, ou se olhar para o agora, que eu acho que é o melhor, né? A gente olhar para o agora porque a gente sofre menos. O que eu estou deixando? Estou conseguindo deixar que legado de carreira é como se fosse grande sementinha, pequenas sementinhas que nascerão grandes árvores. Talvez a gente nem vai ver essas árvores, mas você imagina, e daqui a algum tempo, alguns anos, a gente poder ver coisas que a gente propôs ou pessoas que a gente desenvolveu, falar, nossa, eu tive contato com essa pessoa. E semana passada eu fiz uma live, o Jorge Garcês, e ele citou uma pessoa que foi super importante na vida profissional dele. E ele é grato por essa pessoa até hoje. Olha que coisa legal. Inclusive, ele, como profissional, ele fala que essa pessoa ajudou muito ele no desenvolvimento. E, gente, não tem nada a ver em ser egoísta, ser egocêntrico, ter vaidade, achar que, nossa, eu sou indefinitivamente a melhor pessoa da face da Terra. Não. É a gente se posicionar. Se falar, poxa, eu consigo deixar alguma coisa para aquelas pessoas que estão do meu lado, né? Hoje, com essa questão a competição está bem ferrenha no mercado, né? As pessoas, e geralmente eu costumo falar que quando entra grana, ferrou, danou-se. Porque aí é aquela coisa, a lei da sobrevivência na veia, não tem muito jeito. Então, de alguma forma, isso acaba impactando a questão até de troca de conhecimento, essa coisa toda. Mas quando a gente tem um compromisso de entregar o melhor, de desenvolver pessoas, de estruturar carreiras, de alguma forma aquilo dali vai se perdurar durante muitos anos. E isso é legado. Isso é você construir a sua carreira e você deixar coisas que você possa também usufruir, porque de uma forma ou de outra, o legado é algo que já está consolidado, que as pessoas enxergam e veem que aquilo dali é uma coisa natural. Isso é interessante, gente, porque o legado, quando você quer deixar um legado, quer deixar de alguma forma para as pessoas lembrarem, né, de você, de alguma forma isso vai ser muito natural. As pessoas vão lembrar de você e você não vai precisar fazer força. Olha que interessante, né? Isso daí também eu acho que é uma coisa que é bem interessante. E aí fica aquela provocação, né?
Essas pessoas que eu citei lá atrás, né? Esses grandes que viraram grandes ícones da sociedade. Será que quando a gente olha efetivamente o que eles fizeram, dentro da grandiosidade que eles fizeram, eles deixaram um legado. Mas será que quando eles fizeram aquela questão, será que eles pensavam em grandes reconhecimento, ou talvez ter toda essa visão que eles tinham da sociedade, né? O próprio Albert Einstein, o próprio Jesus, ele veio com uma mensagem muito diferente da sociedade naquela época, né? Assustou as pessoas. A própria irmã Dulce, a forma como ela cuidava das pessoas, ela não fez aquilo dali porque, nossa, não, eu quero que as pessoas me classifiquem como boazinha. Não, ela fez porque ela entendeu que aquilo dali era o chamado dela, que era algo que realmente ela estava sentindo e que fazia sentido, gente. Tem que fazer sentido. Por isso que quando a gente está num emprego que não faz sentido, ele dói. Quando a gente faz algo que não está dentro do que a gente acredita, dói. Então, se você hoje está vivendo alguma coisa dentro da sua carreira profissional, que se você parar para pensar de uma forma racional, você vai falar, gente, isso daqui está doendo. Por que que dói? Perguntem para vocês, sei lá, eu não estou ganhando bem, o ambiente não é legal, meu gestor é tóxico, é muito longe, apesar de muitas pessoas estarem em home office, mas o que realmente, eu acho que essa provocação é válida, porque naturalmente, quando isso acontece, gente, a gente não se desenvolve, tá? Doeu, a gente para. Doeu porque, o que acontece? Doeu, eu retraio, né? É natural, a gente entra no instinto de sobrevivência, aquela coisa do medo, não vou fazer o que... Então, tudo aquilo que você poderia entregar, né? Você não vai entregar, não só de resultado material, como a gente falou lá no comecinho. Oi, Eric, boa noite, tudo bem? Como uma questão simplesmente de você de fazer algo que você não está muito afim, simplesmente pela grana, pelo dinheiro, naturalmente. Você não vai desenvolver pessoas, você vai entregar por entregar, porque aquilo dali não faz muito sentido. Quando você faz algo só pelo dinheiro, eu lembro que quando eu dava aula, tinha um aluno que ele falava assim para mim, professora, eu vou ganhar muito dinheiro. Eu acho que na época ele falou que ele queria ser gerente e ele ia ganhar 5 mil reais. Eu falo até esse exemplo nas minhas palestras, era o Alan. Faz tempo que eu não vejo o Alan. E eu falava para ele, Alan, nem tudo na vida é só grana, né? Não, mas você tá falando isso porque você é professora? Porque, gente, todo mundo acha que professor universitário é milionário, né? Só que não, é uma meta de vida, mas ainda não é, por enquanto. Vamos deixar isso bem claro, universo, por favor. E aí, o que aconteceu? O tempo passou, né? Professora é igual mãe, cria os alunos, eles vão pro mundo e depois eles, em algum momento, aparecem. E um dia o Alan mandou um message e aí ele falou, professora, lembra do que eu queria ser, tal, e ficou muito forte isso daí pra mim. Falei, sim, lembro. Ele falou, eu consegui ser gestor. Que legal, parabéns. Professora, eu tô ganhando 5 mil. Na época que 5 mil era, assim, muita grana, gente. Imagina que, sei lá, trazendo uma proporção maior do que é 5 mil hoje. Falei, poxa, meu, que legal, parabéns. Aí ele virou pra mim e falou assim, professora, mas você tinha razão. Os 5 mil é diferente, esses 5 mil. Então, a forma como a gente coloca, né, a vida, a forma como a gente coloca... E aí eu falei, mas você tá fazendo o que você gosta? Ele falou, desenvolver pessoas é legal, eu tô aprendendo, para mim é uma coisa nova, ele era um gerente júnior, mas eu entendi agora a sua aula. Então, passou-se anos e anos para ele poder entender que não era só simplesmente a questão financeira. Então, mas isso não quer dizer que tudo que você vai fazer é em vão, isso não quer dizer que de alguma forma... você, como é que eu posso dizer, aquilo dali não vale a pena. Uma coisa que é importante, oi Gati, tudo bom, querida? O que é legal também, uma coisa que é importante, gente, isso a gente está vendo muito na sociedade de hoje, não se compare com ninguém, né? A sua carreira, o teu legado é o teu legado, não interessa o do colega. Não interessa o do vizinho, não interessa da pessoa que postou no Instagram. Às vezes ela só postou no Instagram.
né? Que eu vejo, o LinkedIn é muito isso, né? O LinkedIn ele mostra muitas conquistas profissionais. Aliás, quem não tem LinkedIn está no mercado de trabalho, pelo amor de Deus, façam LinkedIn, porque ninguém é obrigado a saber o que vocês fazem, né? E aí o que acontece? Mas essa questão de se comparar, né? Então, eu acho que o mais legal é você inspirar as pessoas do seu jeito, não interessa, né? Como você vai inspirar. Tem uma história, várias pessoas falam sobre isso. Eu não vou lembrar exatamente o exemplo, mas eu vou trazer pelo menos algo muito próximo disso, né? Se eu não me engano, acho que era um rapaz, essas histórias americanas, e ele estava limpando o lugar, né? A pessoa que dá limpeza, a galera da limpeza, e alguém chegou e perguntou para ele o que ele fazia. E ele virou e falou assim, eu tô adaptando a história, tá, gente? Porque eu não lembro exatamente, mas ele falava assim: eu estou criando um ambiente limpo e saudável para as pessoas que estão aqui. Alguma coisa do tipo. Ele não virou e falou assim: eu sou a pessoa da limpeza. Ele tinha um propósito e ele tinha um legado para deixar, né? Então, tudo é como você olha dentro da sua carreira. Tudo é a forma. Eu acho que você ver uma pessoa, seja o mais alto executivo, como a pessoa mais da área operacional dentro da empresa, é a forma como ela olha o que ela faz, né? Eu tive oportunidade, eu falo que sorte também, de trabalhar em área muito operacional, de carregar malote, né? Abrir malote, pegar, nossa, sair com a mão preta todo dia. A unha preta seria necessária, não era nem por vaidade, porque se pintasse de outra cor no final da semana ia estar preta, né? A mão. Mas eu tive também a oportunidade de trabalhar com grandes executivos, né? E é lógico que foi um percurso na minha vida, é um percurso na minha vida, e hoje eu atendo executivos. E é muito legal porque a minha visão, quando eu olho para esses executivos que eu atendo hoje como mentora, por exemplo, é bem... Oi, Di, tudo bem, querido? Beijo. Não consigo te dar oi, meu filho, aqui. Trava esse treco aqui. Enfim, é oi, tá? E aí o que acontece, gente? É quando, por exemplo, eu tinha uma visão muito assim, nossa, executivo, meu Deus, aquela coisa toda. E no final das contas, eles são humanos, tanto quanto a gente, tem coração, tem as frustrações de trabalho, de alguma forma aquilo dali impacta a pessoa. Então, não se compare com ninguém, se inspire na sua história. Olhe para a história que você construiu. Verifique qual foi o legado que você deixou na sua carreira profissional, mas não ficando se comparando. Quando a gente se compara com outro, isso dói muito. E é muito ruim porque a gente esquece o que a gente tem melhor como profissional. E não esqueçam, gente, que assim, não esquece que para falar coisas que não muito legal, uma das coisas que eu sempre falo, né, a questão quem é líder de feedback, a gente tem que tomar cuidado, porque o feedback pode ser julgamento, eu sempre costumo dizer isso, tomem cuidado com o feedback, porque pode ser julgamento, pode ser percepção, pode ser... Às vezes você não gosta da pessoa e você coloca a sua questão pessoal quando você vai dar um feedback para um colaborador. Então, eu acho que são coisas que você tem que não se comparar, se inspirar na sua história, né? Oi, Eriquita, se inspirar na sua história, olhar para a sua história e falar assim, poxa, o que realmente eu entreguei? E aí, gente, de novo, tô batendo a mesma tecla desde o começo da live, né? Parem de ficar pensando só em coisas muito grandes. A gente fica pensando, e eu sempre falo, eu me dou esse exemplo, porque eu sempre falava, nossa, ser uma grande diretora, né, essa coisa toda, a gente tem que valorizar na nossa carreira as pequenas coisas que a gente construiu, valorizar as coisas que a gente entregou, né? Eu pego muitas pessoas no mercado de trabalho hoje, frustradas, e quando a gente começa a fazer o processo, por exemplo, de mentoria, a pessoa não consegue, ela fala, nossa, quanta coisa que eu fiz. Sabe por quê, gente? Porque a gente não tem consciência da nossa carreira. E isso começa desde a escolha. Isso começa desde quando a gente vai lá para o mercado de trabalho,
Hoje o currículo é online, mas quem foi da época de catar o currículo na mão e sair andando, pegar busão, andar a Paulista inteira, subir e descer Brigadeiro Luiz Antônio, que tinha um monte de agência de emprego, Barão de Tapetininga para quem é de São Paulo. A gente não lembra dessas coisas, a gente não lembra das coisas que a gente construiu, né? Oi, Kelinha, tudo bem, meu amor? Então, são várias coisas, a gente tem que se inspirar na nossa história, a gente tem que olhar para a nossa história e valorizar tudo que a gente construiu. Mas eu não fui um executivo. Não interessa, a sua história é única e é sua. Foi o legado que você deixou, né? É o aprendizado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus colegas, para a galerinha mais jovem, para os colegas dos filhos, para os amigos dos filhos, para as namoradas, para os companheiros, para as companheiras, né? Enfim, para as pessoas que estão ali no nosso dia a dia. É engraçado que quando eu falo essa questão, por exemplo, hoje eu tenho um filho que daqui a pouco já está no mercado de trabalho, corri muito com os currículos na pasta de RH. É verdade, Érica, é verdade isso. Oi, Ivan, boa noite, querido. Nossa, gente, nem me fala dessa época de procurar na Rua Direita, aqui em São Paulo, de procurar emprego. E hoje eu falo, eu tenho muito orgulho da minha história. Tenho muito orgulho, né, da minha história enquanto carreira, né, da onde eu vim, pai e mãe simples, né, pessoa super simples, e eu ter que correr atrás. E durante muito tempo, gente, eu não valorizei a minha carreira profissional, sabe? Porque eu sempre achava que eu não tinha entregue nada, porque eu não tinha virado uma diretora. Só que quando eu comecei a ter consciência da minha carreira, de tudo que eu fiz, de tudo que eu entreguei, até hoje, inclusive, né? Olha quanta coisa que eu posso entregar para as pessoas que eu mentoro, para as pessoas que eu dou treinamento. Às vezes um papo, não precisa ser nada formal, não. Um papo, você fala, nossa, olha que interessante, isso daqui eu nunca não tinha me apercebido. Então, quando você compreende isso, quando você toma consciência que não só a sua vida, né, mas a sua carreira que você construiu, ela precisa ter um significado, eu acho que isso é muito legal. Oi, Veri! Ivan, você tem uma história linda, né? Não vem não que a sua história dá um livro. Da simplicidade para Mulher Maravilha. Obrigada, Eriquita, que chique. Nossa, gente, começou, sou sua fã. Gente, sua trajetória... A Kelly abriu o malote junto comigo, gente. A Kelly é da época do lerê, do cimento. Né, Kelly? Ela sabe, a gente trabalhou numa área extremamente operacional, mas foi uma época que foi muito legal para mim, porque era uma empresa grande, eu só tinha tido experiências com empresa pequena e média, né? Eu tinha vindo de uma corretora de valores. E aí quando eu fui para essa empresa, que era muito grande para mim, né? Da onde eu tinha vindo, uma corretora pequenininha, depois eu fui para essa empresa. E para mim foi um aprendizado que até hoje eu levo isso para mim, o mercado financeiro, para mim foi sensacional, um mercado extremamente... É uma escola, todo dia é uma escola, né, pra gente. A Kelly, ela conhece a minha trajetória desde quando eu tinha 23 aninhos, né? Eu entrei uma menininha sonhadora, aquela coisa, né, toda, né? Então, quando você toma consciência, quando você entende que a tua carreira tem um significado. O Veridiano, gente, que tá aqui, ele também tem uma história linda de história de carreira. Ele também tem... Lá foi minha base também, que é a linha. E a história dele também é linda. Ele foi um grande executivo aí dentro das organizações. Ele deixou um legado. Hoje ele usa a história dele para falar. Ele tem um propósito sobre isso também. Então, quando você encontra um significado, um sentido e um propósito, para que você possa dar o seu próximo passo, né? Para o que vai vir depois é reflexo de tudo que você construiu ao longo da sua vida, seja algo material ou imaterial. Isso independe, pessoal. A gente fica às vezes muito colado nessa questão de coisas materiais, né? Da entrega, do ego, né? E tudo isso que a gente está falando, a gente não só leva para a nossa vida como uma questão da carreira, porque seja por uma necessidade de pagar as contas, né? Ou até mesmo para você ter uma oportunidade para se preparar, para exercer essa profissão de uma forma mais estruturada, né? Ir para fora do país, ter outras oportunidades.
A carreira e legado, sim, respondendo à pergunta da live, elas andam juntas. Quando elas se descolam, isso simplesmente não tem sentido. As pessoas acabam tristes, né? Fica sem sentido. A música do Fantástico fica muito dolorida, né? E de alguma forma aquilo dali acaba pesando e as pessoas começam a ficar doentes, as pessoas começam a não ter sentido. O que eu costumo falar bastante para os meus mentorados, para as pessoas que não só as pessoas que eu mentoro, mas as pessoas que eu falo sobre essa questão, é que olhem para a sua carreira, planejem a sua carreira. Márcia, mas eu tô quase para me aposentar. Opa, vamos lá. Não é porque vai se aposentar, morreu, né? Muito pelo contrário. Se você vai se aposentar, aí você está em outro passo da sua vida. É você pegar tudo que você aprendeu, pegar todo esse conhecimento lindo e como é que eu posso trazer, entregar isso de volta, seja por treinamento, seja por consultoria, seja por questão voluntária, né? Tem pessoas que às vezes vai trabalhar nessas fundações, né, em grandes ONGs para ser voluntário também. Tá ótimo, gente. Se você puder ganhar dinheiro, melhor ainda, porque né, a gente gosta. Então, ok. Mas se não for o caso, tudo bem. Vai fazer um trabalho social, vai ajudar pessoas. Uma das coisas também que às vezes me assusta bastante, né? Pessoas que se aposentam depois e vêm falar comigo e aí eu falo, tá bom, o que você tem para entregar? Qual que é o seu talento? E a pessoa não sabe responder. E quando a gente começa a ver, a pessoa tem muito talento. As pessoas são únicas e a carreira é complemento da parte da nossa vida. Não existe duas pessoas. Se as coisas estão conectadas, você vive melhor. Ai, Veri, que lindo! E eu concordo com você, meu querido. É isso mesmo. Isso daí é uma das coisas também que eu acho que o mercado de trabalho tá mudando. Porque antigamente falava muito, na empresa você é uma coisa, na vida pessoal você é outra. E na realidade, nós somos um ser único, né? E é o que ele falou, a carreira é complementar. Gostei, Vili, dessa sua observação, gostei mesmo. Ela é complementar. Porque, gente, a gente se prepara, né? E outra coisa que é importante também, as empresas, elas entram e saem da nossa vida, né? Não necessariamente a gente faz parte, né? A gente faz parte por um tempo. Depois daquilo dali, a empresa automaticamente ela ou seja por uma demissão, ou por uma você sair de forma espontânea, ou até mesmo de uma aposentadoria, seja lá o que fica. Oi, meu amigo Genésio, querido, tudo bem? Nossa, gente, que delícia! Obrigado por você estar prestigiando. Então, é bem interessante a gente ter consciência dessa questão do legado. Oi, Jorge! Obrigado, querido! Do legado, de vocês pensarem como isso, como essa questão. Eu costumo dizer que durante muito tempo eu vivi de forma inconsciente a minha carreira, né? Eu vivi para pagar conta, né? Eu acho que muita gente, boa noite, querido, a gente vive assim, mas quando a gente começa a ter consciência, quando a gente começa a buscar o nosso legado, as coisas que a gente quer realmente entregar, esse muda. E aí começa a fazer sentido. Por isso que quando chega a 35, 40, 40 e pouco, a gente começa a se questionar. Será que é isso que eu quero? Será que eu entreguei? E às vezes a pessoa dá uma virada, né? Uau! E vai fazer outras coisas. Então, gostaria aqui de deixar para as minhas margaridas, né? Todo mundo que está aqui são minhas margaridas, esse é o meu jargão. Cadê as minhas margaridas? Eu queria deixar essa live aqui como provocação, como uma forma da gente conseguir conectar. Se realmente a gente deixa aí, se tudo que você está fazendo na sua carreira, você vai deixar um legado, não só para a empresa, tá, gente? A gente não está falando só da empresa. As pessoas mesmo com um grande legado não sabem como entregar isso a outros. Isso se chama consciência, né, Ivan? Olha que interessante. Mas você, cara, gente, se vocês soubessem a história desse homem, vocês têm que ter ideia. Eu falo que dá um filme, viu? Mas eu gostei da sua frase. Não sabe como entregar. É porque ainda não tem consciência, Ivan. Porque quando a pessoa sabe, quando ela entende o legado dela,
vai ficar muito natural o que ela entrega, entendeu? O que talvez aqui, não sei, depois a gente pode até amadurecer isso, mas assim, quando a gente entrega alguma coisa da nossa carreira, o que a gente não pode esperar é que nem eu falo assim, reconhecimento, sabe? Aquelas coisas, não, você entrega, sabe? Porque você está entregando com a alma, né? Será que ele topa? Topa, Érica, que ele topa. Eu vou fazer uma live um dia com o Ivan e vocês assistam, porque é uma história muito bonita, a história dele, e está muito relacionada com o que eu estou falando aqui de carreira e legado. Aí, ó, Ivan, que chique você! Já! A gente fez sobre neurociência, né, Ivan? Acho que foi isso, foi sobre neurociência. Depois, Érica, segue ele lá que tem muita live legal no canal do Ivan lá, muita coisa legal. E então eu acho que quando a gente tem consciência do que a gente quer enquanto carreira, essa coisa toda, eu acho que a coisa fica mais estruturada e a gente acaba buscando e de uma forma muito natural, né? Que nem o que eu comentei com vocês quando eu fui tutora de estagiário. Gente, tinha dia que eu queria matar todos os estagiários. Mas depois você fala, poxa, eles me olhavam como uma mãezona. E hoje em dia eu vejo eles crescendo, sabe? Já estão andando aí com a perninha deles, assim. Então eu fico muito feliz em relação a isso. Pessoal, já sim, também. Tem o Veridiano também, gente. Segue a Veridiana, a Cris também. Segue todo mundo que tá aí, porque é todo mundo, galera, gente boa. Galera que só tem a agregar, todo mundo de desenvolvimento humano, tem gente de vendas, tem gente de produtividade, tem espiritualidade, tem tudo aqui. Gente, eu queria agradecer o tempo de vocês, de verdade, por vocês terem entrado, por ter falado oi. Semana que vem eu vou tentar fazer aí toda terça-feira às 20 horas live. Vou trazer assuntos, vou trazer análise de livro, vou trazer análise de filme, que é uma coisa que eu gosto bastante. E espero que vocês gostem, que eu possa agregar. Também, se vocês quiserem deixar aí sugestão de lives, de coisas que vocês que queiram ouvir, também deixem aí, que aí a gente também traz aí para vocês, que é bem legal até para a gente poder trazer conteúdo que vai agregar a vida de vocês, a carreira de vocês, tá bom? Gente, obrigada, minhas margaridas, agradeço. Oi, Aline! Obrigada, Aline, minha lindona. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.